Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Arthur Ferreira Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais uma aula sensacional. E hoje, trabalhando um pouco aí de front-end, a gente vai aprender a criar o efeito Parallax, que é um efeito muito utilizado principalmente em jogos. Desde a época do Atari e do Nintendo esse efeito já existe. E ele é muito simples, ele consiste basicamente em a gente ter várias imagens que são sobrepostas em um mesmo plano, porém com posições diferentes e com um delay diferente, e aí quando a gente tem um aspecto de movimento, ele gera uma certa imersão sobre os nossos olhos quando a gente olha um determinado centro óptico. Resumindo, a gente vai utilizar isso na web da seguinte forma: à medida que a gente descer o nosso scroll do nosso navegador, ele vai criando certas interações com imagens que na nossa cabeça, no nosso cérebro, vão estar em planos diferentes, porém ela está no mesmo plano. E isso gera um aspecto de imersão, principalmente se você utilizar alguns segredos que eu vou falar nesta aula. Então vamos lá, pessoal, vamos começar então esse incrível efeito que é muito foda, muito louco de fazer. Eu tenho aqui uma index.html, um arquivo simples, uma estrutura simples, e eu tenho aqui 4 imagens, umas imagens que eu tratei bem rápido para que vocês consigam compreender o quanto esse efeito é bacana. E aqui eu tenho um background, ok? E aí a gente vai fazer o seguinte: primeira coisa, eu vou vir aqui na minha body e vou criar uma section que vai abrigar, pessoal, justamente a minha área onde tem as minhas layers, que é como se fosse basicamente as layers do Photoshop, essas imagens que a gente vai utilizar de forma sobreposta. E eu vou vir aqui criar uma div, vou vir aqui criar outra div, ok? Eu vou trabalhar com 4 imagens e aí fica a seu critério trabalhar depois outras propriedades de animação, de imagem e aí por diante. E aí aqui eu vou vir fazer o seguinte: vou criar um article e nesse article eu vou atribuir um ID chamado content, porque eu quero que justamente aqui abrigue a altura do nosso scroll, o nosso conteúdo. E eu vou colar um script aqui que eu tinha escrito, que ele vai fazer basicamente um laço e vai somar um i igual a 1 e vai somar até chegar em 50, mostrando o resultado testando Parallax, ok? Isso é só para que a gente consiga gerar esse scroll aqui, pessoal, porque se a gente não tiver ele, vai ficar complicado a gente simular o scroll. Então, não é obrigatório, mas é só para a gente gerar esse scroll, ok? E agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: eu vou criar agora algumas propriedades CSS3 para a gente começar esse efeito, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar aqui na nossa head mesmo, não vou ficar criando arquivos externos para vocês entenderem melhor, e eu vou vir aqui criar um style. Nesse style eu vou atribuir uma classe, na verdade um elemento, vou chamar um elemento nativo do HTML, que é a nossa body, ok? E nessa body eu vou colocar um margin 0 pixels, ok? Margem 0 pixels, vou colocar um background URL e eu vou chamar aqui na minha pasta imagens que eu vou disponibilizar para vocês o meu image background.jpg, ok? JPEG. E aqui eu vou atribuir um fixed porque eu quero que ele fique fixo ao fundo. Isso é muito importante. Um width de 100% e um height de alto, ok? E aí ele vai fazer só isso daqui, simulou o fundo aqui para nós, nada de novo, ok? Margem 0 pixels, e ele vai atribuir aqui para nós esse fundo. Nada de novo, um fundo fixo, que é justamente esse fundo background que a gente tem. Agora eu vou criar aqui nesse H1, eu vou colocar um color transparent. Por quê? Eu quero que seja transparent. Eu quero que seja transparente o nosso texto, porque eu não quero ver ele, eu quero ver somente o scroll, ok? Aí, nada de novo. Agora eu vou fazer o seguinte: vou vir nesse content e vou criar aqui um position e vou criar um position absolute, ok? Porque eu quero que essa posição seja absoluta do meu arquivo content, do meu article content, ok? E aí eu vou fazer o seguinte: agora eu vou começar a criar uma classe chamada img parallax, ok? Que ela vai atribuir justamente às nossas imagens essa classe que vai gerar essa imersão para nós, ok? Então eu só vou atribuir essa imagem aqui, esse parallax, essa classe, nada de novo, uma coisa bem simples. Eu vou até colocar um outro ID aqui
porque aí a gente utiliza as 4 imagens. E aí nesse content, pessoal, eu vou criar aqui, depois dele eu vou criar no meu CSS esse img parallax. E eu vou atribuir aqui um position fixed, porque eles têm que estar fixo, e um width de 100% e um height de 1000. Isso vai variar de acordo com a sua imagem, mas para o nosso caso aqui vamos utilizar essa formatação. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma layer underline 1, que vai abrigar a minha imagem 1, e eu vou criar aqui um background URL, e vou chamar aqui img rock underline 1.png, que é justamente esta imagem de rocha que eu tenho aqui, que eu criei. E aqui eu vou colocar um no repeat, vou colocar 0 pixels de position e 200 pixels de position, ok? Aqui é referente às laterais e aqui é o topo. Ok, criamos a layer 1. Agora, se eu der um Ctrl S, eu vou visualizar, não tem nada ainda, porque eu não chamei a minha layer 1. Então eu vou vir aqui na minha div, chamar layer underline 1 e vou fazer a mesma coisa para as outras, ok? Então vou vir aqui, chamar layer 1, então aqui vai ser layer 2, layer 3, layer 4. Nisso, quando eu atualizar, ele vai aparecer aqui a nossa imagem, ok? Então agora eu vou fazer a mesma coisa para as nossas 4 layers, ok? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Então aqui é layer 2, layer 3 e layer 4. E aí aqui a gente vai atribuir as seguintes propriedades. Aqui vai ser a coruja, então é OWL underline 1, que é justamente essa. Vamos colocar aqui uma posição de 600. Lembrando que isso daqui é teste, eu fui testando até chegar nessas posições que eu achava interessante. Então cabe a você aí fazer os seus testes e ver qual posição vai te agradar mais, ok? Aqui na Rock 2 e aqui na Rock 3 eu vou colocar na superior 700 e aqui eu vou colocar mais ou menos 10. Nessa daqui eu vou colocar menos 120 e essa daqui eu vou colocar 400. Na hora que eu atualizar, vai aparecer as nossas imagens, mas percebam que elas estão estáticas. A gente não consegue ter nenhum tipo de movimento, somente elas foram inseridas aqui na nossa tela, ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós já estamos com a nossa classe img parallax, que vai atribuir as larguras e a altura, e nós temos as nossas layers correspondentes aos nossos IDs. Agora, para esse efeito ficar show e realmente funcionar, nós vamos criar aqui embaixo desse style um script JavaScript. Nós nem vamos usar jQuery aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma function e vamos chamar essa function de parallax, ok? Nada de novo até agora, só criamos uma função. Aí, eu vou criar uma propriedade que provavelmente todos vocês conhecem, para a gente declarar as variáveis, ok? E aí eu vou criar aqui uma var layer 1 e vou pegar o ID dela, usando o document.getElementById, ok? Ou seja, ele vai pegar aqui para nós o nosso document, vai pegar o getElement, ok? By ID, porque ele vai pegar para nós o nosso ID da nossa layer, ok? Então eu vou chamar a layer 1, vou fechar. E agora eu vou copiar isso daqui para as demais layers, ok? Então vou copiar para cá e para cá. Então aqui eu vou pegar layer 2, layer 3, layer 4. Aqui na declaração layer 2, layer 3, layer 4. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Depois dessas layers, eu vou aplicar a nossa posição. Então vamos escrever aqui um comentário aplicando a posição, ok? Para que vocês não se esqueçam. E a gente vai fazer o seguinte, layer underline 1.style.top, ok? E agora a gente vai escrever igual, e eu vou escrever aqui um sinal de negativo, ok? Negativo. Window, para ele pegar o objeto window, page, y, offset, ok? Ou seja, ele vai pegar a altura do nosso scroll, de acordo com a gente movimentar o nosso scroll no eixo Y, vai subtrair isso para nós, ok?
E aí ele vai dividir por 3. Depois ele vai somar aos pixels, ok? Então, uma função bem simples. Eu criei um estilo para o meu layer 1 e ele vai atribuir um estilo top de acordo com a posição que a gente tiver do nosso scroll, dividido por 3 e somando isso aos pixels, ok? Então, vamos fazer isso para as nossas layers. Então, layer 2, layer 3, layer 4. Como eu já fiz os testes, eu vou colocar 3, 6, 7, 7, ok? Então, se eu der um Ctrl S e atualizar, ele não vai fazer nada ainda, só que ele conseguiu ler para nós a função do jeito que a gente queria. Agora, a gente tem que criar um evento a partir disso daqui. Lembrando que isso daqui é uma das formas mais básicas para a gente criar isso, ok? add event listener, ok? E agora eu vou abrir, ou seja, eu criei um evento listado na nossa window. E agora, o nosso evento é o scroll, ok? E nós vamos chamar a função parallax, que é justamente a função que a gente criou aqui. E eu vou dar um return false. Isso vai gerar para nós, na nossa tela, justamente este efeito aí, pessoal. Então, olha para você ver que bacana. Inclusive, ó, percebam que essa layer, ela ficou em cima. Então, se a gente der um inspecionar elemento aqui nela, vamos verificar onde que ela está. Então, vamos supor que a gente joga a layer 2 para cima. Vamos visualizar. Ah, ok. Então, vamos colocar aqui, vamos modificar essa ordem. Vamos colocar 3, 4, 1, 2. Acho que agora vai ficar bacana. E aí, se a gente der aqui um F5, agora ficou show. E aí, vamos descendo aqui o nosso scroll. E a gente tem justamente esse efeito do parallax de sobreposição de layers. Então, se eu subir, se eu descer, ele vai gerar justamente esse movimento. E aqui vai da sua criatividade. Então, por exemplo, se eu falar assim que na hora que ele atingir tantos pixels da altura do nosso eixo Y, eu vou aplicar um rotate na pedra, por exemplo. Então, ela vai rotacionando. Então, aí vai da sua criatividade, mas é um efeito bem bacana de se fazer, ok? Então, olha só, eu tenho essa imersão. A gente parece que está com vários planos e um segredo para a gente criar esse efeito da forma melhor possível é utilizar o Motion Blur que a gente tem no Photoshop, no Fireworks e no software que você estiver utilizando de edição de imagem. Ele vai dar esse efeito para nós, pessoal, de movimento, como se estivesse muito rápido. Inclusive, se você quisesse colocar uma rajada aqui, seria mais interessante ainda. E a gente tem aí o nosso efeito parallax bem bacana de se fazer. Aí você pode ir mexendo também na posição lateral, na posição superior, na posição inferior. Aqui é como se fosse um Z-index mesmo e como se fossem as layers. Para complementar ainda mais esse efeito, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Esse daqui é o do Mario Kart Wii. Eu acho bem bacana, olha só, ele trabalha com essa sobreposição. E esse aqui é um exemplo de scroll na horizontal. Então, à medida que eu vou descendo, ó, ele vai gerando para nós esses efeitos e dá justamente essa imersão, que é bem bacana de se olhar. Que ele tem uma estrada, um caminho. A única coisa complicada é que, como tem muita imagem, às vezes demora um pouco para renderizar isso, mas é bem bacana. O site da Oakley também entrou nessa onda e olha só o que ela faz. Eles fazem justamente o que eu falei para vocês. A gente tem o plano, à medida que a gente desce o scroll, ele vai rotacionando essas imagens e dando um zoom nelas aqui. Então, olha só, quando eu desço o scroll, essas imagens sobem e essas daqui são expandidas para as laterais e rotacionando. E aí eles utilizam vários outros plugins, né, que vai dando essa coisa bacana desses efeitos de imersão para nós. Então, olha só, ele vai montando aqui o óculos, tem um vídeo depois. Então, assim, são resultados excepcionais. O League of Legends também, que é um jogo muito conhecido pela galera aí, ele tem um efeito de imersão sensacional. Se vocês observarem aqui, ó, olha só, ele trabalha justamente com essa sobreposição de imagens, só que diferente dos outros resultados, o próprio League of Legends utiliza um plugin. Então, olha só, na medida que eu desço o meu scroll, eu tenho esse efeito de imersão, que é basicamente o que a gente criou aqui, só que eles vão acrescentando outras propriedades. Então, aqui a gente tem uma imagem superior, uma outra aqui que está no plano inferior, mas na verdade estão tudo no mesmo plano, mas por essa sobreposição de layers, ele gera essa imersão para nós. Aqui eu trago para vocês também
na verdade três, né? 3 plugins sensacionais para vocês criarem efeitos de parallax. Já que vocês não quiserem, se vocês não quiserem criar somente assim no JavaScript, mas deixar um negócio mais interativo ainda, vocês podem estar utilizando o parallax.js, que ele gera para nós esse efeito de imersão surpreendente, trabalhando com animações, keyframes, e o mais bacana é que ele tem suporte para mobile. Então você vai conseguir visualizar o seu parallax no seu celular também. Vale a pena dar uma olhada. Um outro que é o que o próprio League of Legends usa é o Stellar.js. Ele gera um resultado bem surpreendente também. Aqui ele tem umas aplicações em demo, ó. Então olha só, aqui já não tem tanto, mas o que ele faz? Da mesma forma, ele vai gerar essa sobreposição de planos e ele permite que a gente crie essas interações como vocês viram aqui no League of Legends. E o jQuery Parallax Plugin, que é um dos mais conhecidos aí para a web, que ele trabalha justamente com essa imersão, que foi uma das propostas pelo site da Nike, inclusive esse plugin é inspirado no portal da Nike. E o que ele faz? Ele basicamente trabalha com essa imersão. Então olha só, aqui eu tenho o mesmo plano, só que quando essas layers são sobrepostas em posições diferentes, com o centro óptico mudando de acordo com o scroll, a gente tem essa imersão. Então olha só, aqui se eu clicar na setinha, ó, ele vai descendo e gerando esse resultado surpreendente. Então, vale a pena dar uma conferida nesses plugins, parallax.js, stellar.js e o jQuery Parallax. Então é isso daí, pessoal. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar a dica aí para vocês, comentar, ir lá no Twitter, no Facebook, compartilhar, isso contribui muito com o projeto. Postem aí os projetos de vocês, o link está na descrição. E é isso daí, até a próxima videoaula. Valeu!